Que a bendita graça de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, envolva completamente a sua vida. Mais uma vez, Deus me oferece o privilégio, a oportunidade de estar aqui com a Bíblia aberta para lançar essa semente divina, que é a palavra de Deus, no seu coração. Eu tenho orado para que essa semente caindo possa realmente frutificar. Sabe, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe, a fé não é simplesmente crença, a fé é mais do que isso. E o que produz fé dentro do nosso coração é a palavra de Deus. À medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, à medida que cada episódio que está escrito aqui, narrado de uma forma tão gloriosa, você vai ouvindo, você vai percebendo e vai vendo os sinais, as maravilhas, o poder daquilo que Deus faz, vai brotando dentro, não é assim? A fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouvir a palavra, quanto mais você abrir espaço para que ela caia no seu coração, aí sim você vai crescer em fé. É pena que nos dias de hoje, infelizmente, muitos não falam a palavra de Deus ou não leem a palavra de Deus, mas nós precisamos ler a palavra, porque a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. E a maneira de agradar a Deus é com fé. Mas como que eu obtenho fé? Eu preciso ter o quê? O conhecimento da palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra. E eu vou ler um episódio agora que aconteceu logo depois daquele momento quando Jesus vai ao encontro dos seus discípulos andando por sobre as águas. Eu já estive lá em Israel 5 vezes. E algo que sempre me impressiona é exatamente a beleza do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar assim, de água doce, é um grande lago, é o Lago de Genezaré. Quando Jesus ali naquele lugar mesmo operou tantos sinais. Mas quando Jesus chega do outro lado do Lago de Genezaré ou de Tiberíades, sabe o que acontece? É o que eu quero ler. Mateus capítulo 14, a partir do verso 34, diz assim. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de suas vestes. E todos os que tocaram ficaram sãos. Uma das coisas que me impressiona tanto é que nós jamais podemos esgotar o amor, a compaixão, a misericórdia e o poder de Deus. Nunca. Deus é Deus. Jesus Cristo não se parece com Deus. Jesus é Deus. E aqui o texto diz que quando Jesus chega do outro lado do Mar da Galileia, reconhecendo os homens daquela terra, ou seja, eles reconheceram Jesus, já tinham ouvido falar, já tinham visto sinais, e Jesus estava ali. Sabe o que eles fizeram? Mandaram avisar a toda a circunvizinhança. Eu imagino as pessoas correndo de um lado para o outro, falando, Jesus está aqui, Jesus, Jesus, Jesus. E diz aqui o texto, e trouxeram-lhe todos os enfermos. Muitas vezes, nós achamos que enfermo é apenas aquela pessoa cancerosa, tuberculosa. Existem tantos enfermos, não é? Coisas que adoecem. Não apenas o nosso corpo físico pode adoecer, um casamento pode adoecer. Quantos casamentos doentes hoje? Casamentos indialogáveis, mudos. Quantos casamentos marcados pela violência? Quantos filhos doentes que não veem o pai? Quantos filhos assim, casamentos, famílias doentes, sonhos que adoeceram, até igrejas que adoeceram. Sabe, num momento quando Jesus chega, tudo muda. E é tão importante trazer os doentes diante dele. Sabe quantas pessoas não se reconhecem doente? O pior doente é aquele que não quer sarar. O pior doente é aquele que sabe que existe cura para ele, mas ele não quer. E muitas vezes ele não quer porque ele é uma criança, um bebezinho, ele fica com raiva, não quer o remédio. Muitas vezes a pessoa é adulta, mas quer continuar acariciando aquela doença para chamar a atenção dos outros. Mas o que fizeram aquelas pessoas? Eles correram, avisaram a toda a circunvizinhança
E diz aqui o texto, e trouxeram-lhe todos os enfermos, mas não parou aí. O texto diz, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de suas vestes. Ou seja, fica imaginando aquela multidão ali, em volta de Jesus. Gente de todo tipo, todo mundo ali, doente. E diz aqui, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla das suas vestes. E diz o texto, e todos os que tocaram ficaram sãos. Todos. Não foram alguns, não foram poucos, mas diz aqui o texto, todos. Quando você começa a entender essa verdade, que para Deus todas as coisas são possíveis. Não existe impossível no vocabulário de Deus. Em outras palavras, para Ele tudo é. Ele pode, Ele pode. Muitas vezes você fica assim, querendo curtir a sua dor. Quantas vezes é a questão mais da angústia, da depressão, querendo continuar aí dentro desse quarto fechado, janelas, cortinas, tudo fechado, tudo escuro. Você já está cansado desse tipo de vida. Hoje, a boa nova é esta, que Jesus está vivo, que Jesus está aí. Nesse exato momento que eu falo com você, Jesus está aí mais perto de você do que a minha imagem na tela do seu televisor. E você pode tocar nele. E a maneira de tocar nele não é fisicamente. Você não vai tocar simplesmente numa representação de Jesus. Pelo contrário, é pela fé você vai tocar nele. E sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu aqui. Ele rogaram que ao menos pudessem tocar na orla das suas vestes. Aquelas pessoas que tocavam ali, diz o texto, e todos os que tocaram ficaram sãos. Não ficaram melhores, não. Não teve uma melhora paulatina, não. Todos ficaram sãos. Jesus pode fazer isso. E Ele quer fazer. Pode curar o seu casamento. Pode curar os seus sonhos. Pode curar a sua fé. Quem sabe foi a sua fé que adoeceu. Quem sabe você foi alguém que frequentou a igreja, participou. Quem sabe você até ministrou já na sua vida. Mil coisas aconteceram. No meio do caminho você foi envenenado por tantas coisas, por murmuração, por venenos. Adoeceu. Mas hoje, o mesmo Jesus, que há 2000 anos esteve aqui, do outro lado, lá em Genezaré, o mesmo Jesus está aí, próximo de você. E você pode tocar pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Você poderá tocar nele pela fé e experimentar o milagre dos milagres. Seja o perdão, a salvação, seja a reconciliação, seja a paz na sua vida, seja a alegria, tudo isso. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para Ele tudo é novo. Sabe, Ele quer te ver e Ele te vê, não do modo como você se vê. Ele te vê do modo como Ele quer que você se veja. Veja você restaurado, transformado, mudado pelo amor, pelo poder e pela misericórdia dEle. Amém? Esta verdade pode e deve ser realidade na sua vida. Esse telefone 3429-9550 é o nosso telefone. É uma maneira de podermos, assim de uma forma tão objetiva e concreta, chegar até você e você chegar até nós. Ligue então, 3429-9550. Nós vamos ouvir você, vamos orar com você e por você. E amanhã, se Deus permitir, nesse mesmo canal, nesse horário, eu quero voltar para continuar a profetizar vida para a sua vida. Até lá, no nome de Jesus. Amém.